Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar abordando um assunto bem interessante desse livro aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é um cara muito reconhecido dentro do meio sobre mente humana, sobre comportamento e como é que a gente vai estar aplicando esse conceito dentro do mundo corporativo, dentro dos times ágeis principalmente, né? Esse conceito é o conceito de substituição. É um conceito muito simples de ser aplicado, de ser entendido e muito poderoso se usado da forma correta. Então, vamos para a tela e ver como é que funciona com exemplos e na prática. Vamos lá. Então, vamos nos aprofundar agora no conceito de substituição, né? Substituição ou questões substitutas. É um conceito apresentado no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E esse primeiro exemplo aqui é exatamente o exemplo que foi mostrado no livro. Foi uma simples pesquisa que foi feita a alguns estudantes da Alemanha, né? E o que foi feito? Foi feita uma pergunta. Quanto você está feliz nesses dias? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta. Quantos encontros você teve no último mês? Encontros no sentido de encontros para sair com uma garota ou com um garoto, né? Enfim, para ter um namoro, enfim, encontros nesse sentido, beleza? Foi justamente essa pergunta nessa sequência que foi feita no livro que o Daniel Kahneman apresentou e explicou como é que funciona. Então, a primeira pergunta, ela não é uma questão muito natural de ser feita. Ela necessitaria de muito pensamento. Aí o que acontece? Normalmente, se você vai ser pego por uma pergunta que é às vezes subjetiva ou não tem muito como mensurar, as pessoas elas vão acabar chutando, ok? Vai ser um número aleatório de certa forma, ok? E nessa sequência de perguntas, o Daniel Kahneman ele chegou à conclusão que não existe uma correlação, ou seja, a primeira pergunta não influencia na resposta da segunda, beleza? Primeiro vão ter isso em mente, depois as coisas vão ficar mais claras, né? Então a primeira não é uma questão muito natural, é muito subjetiva e necessitaria de muito pensamento, por causa disso que é um chute, ok? Beleza, vamos continuar. Então, ele fez as mesmas duas perguntas, só que dessa vez numa outra sequência, na sequência oposta. Primeiro, ele perguntou quantos encontros você teve no último mês, e a segunda pergunta, quanto você está feliz nesses dias? Então, ok, a primeira pergunta foi respondida da mesma forma, só que a segunda pergunta, considerando essa sequência, ela teve uma ela foi influenciada diretamente pela resposta da primeira. Ou seja, se a pessoa não teve encontros, ela estava sozinha, tinha uma questão de solidão, ok? Então, a segunda pergunta foi bem ruim. Ela não estava muito feliz nesses dias, nos últimos dias. Ok? Ou seja, teve uma relação entre as duas perguntas. E isso não serve só para nesse contexto aqui, né? Pode ser uma reação, é desencadear uma reação emocional, né? Que pode ser essa questão romântica, financeira, pessoal, familiar, enfim. Pode ser qualquer um que desencadeia uma reação emocional, ok? E aqui, para a segunda questão, eles não precisaram pensar, ok, nesse quanto você está feliz nesses dias, porque eles já tinham na mente uma resposta relacionada à primeira questão, ok? Ou seja, a segunda questão ela foi substituída pela primeira, de certa forma. A segunda questão ela teve influência direta e total na primeira pergunta, beleza? Então, considerando esse caso, teve uma relação direta e uma influência direta. Tá, mas beleza. A gente está falando aqui dessas questões, desses exemplos, mas como é que a gente vai poder usar isso dentro do meio organizacional, dentro das nossas equipes? Ok? Então, peguei um exemplo aqui. Muitas vezes o seu gestor ou um diretor, enfim, ele pode perguntar quanto o seu projeto está bom. Ele pode pedir uma nota, por exemplo. E
Se essa for a primeira pergunta, você provavelmente, ou se você fizer essa pergunta para uma outra pessoa, se você for o gestor, provavelmente será um número aleatório, um chute. Baseado em um chute mesmo. Ele não vai ter uma informação exata de quanto o seu projeto está bom. Normalmente, de novo, por causa que não é uma pergunta muito natural, não é objetivo, né? E vamos começar a segunda pergunta dessa forma. Qual a curva de erros dos últimos meses? Isso vai ter uma pergunta, isso vai ter uma resposta objetiva. Esses são indicadores, números dos projetos, dos produtos, vai se saber essa curva de erros. Então, ele respondeu uma coisa na primeira e na segunda vai ser uma forma objetiva. E, da mesma forma, invertendo essas questões, iria acontecer a mesma coisa dos exemplos. O que iria acontecer? Por exemplo, qual a curva de erros dos últimos meses? Se essa pergunta viesse por primeiro, ok? Teria uma resposta objetiva. Se essa curva de erros fosse boa, provavelmente, aí, quando a pessoa responder a segunda questão, vai ter um resultado positivo, se a primeira foi uma resposta positiva, ou negativo, se a resposta foi negativa. O outro, né? Outro conjunto de questões, né, que um gestor pode estar perguntando para uma pessoa, para um membro da equipe, né? O Scrum Master faz bem o trabalho dele na equipe? E a segunda pergunta, quantas vezes no último mês ele auxiliou a equipe quando foi solicitado? A primeira pergunta, de novo, é uma questão muito subjetiva, não é o Scrum Master faz bem o trabalho dele na equipe. O que seria isso, né? É uma questão muito subjetiva. De novo, pode ser uma informação totalmente um chute, tá? Não vai ser uma informação objetiva. E a segunda, já não. Quantas vezes no último mês ele auxiliou a equipe quando foi solicitado? Vai ter um número para isso. E, de novo, se inverter as perguntas, o resultado vai ser diferente. Se ele auxiliou quando foi solicitado todas as vezes, a segunda pergunta, se for invertido no caso, né, o Scrum Master faz bem o trabalho na equipe, com certeza sim. Se ele auxiliou a equipe quando foi solicitado. Só que se for da forma como está aqui no slide, né, com certeza vai ser um número aleatório e não vai ter a relação entre as duas questões. Beleza? Ok, esse conceito, né? Mas aí, qual que é o correto? Então, depende do contexto, tá? Depende do que você quer. O importante nesse caso é justamente entender isso. Se você quiser números reais, de não ser um chute, primeiro, na verdade, não faça nem perguntas muito subjetivas. Comece com perguntas totalmente objetivas, para que não exista uma relação entre as duas, ok? Mas se forem realmente perguntas abertas, perguntando se o projeto está bom, enfim, depende qual que é a sua ideia, o que você está buscando com a resposta, fazendo essa pergunta, né, para a pessoa em questão. Vai depender, tá? Então, realmente não existe o correto. A ideia aqui é realmente transmitir esse conhecimento e saber que ele existe, e saber que você pode estar sendo vítima dele e que você pode estar vitimando outras pessoas com ele. Tenha muito cuidado, tenham isso em mente e com certeza vai dar uma ajuda bem legal dentro da parte de gestão, dentro das suas equipes, conhecendo esses conceitos. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, dê um joinha no vídeo se o conteúdo foi interessante, se ajudou vocês de alguma forma e até o próximo vídeo. Valeu!